Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus. Por que então a cruz? Por que nós temos que ter em memória a cruz? Ao redor do mundo, ao redor das igrejas, todos praticam o culto de Santa Ceia. Este culto que foi titulado, instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Há umas determinadas exigências e outras diferenças. Tem igreja, pastor Daniel, que celebra o culto de Santa Ceia uma vez a cada mês. Tem igreja que celebra a cada 4 meses. Mas uma coisa é certa: todo cristão, toda igreja verdadeiramente de Cristo, ela celebra o culto de Santa Ceia. E é nesta noite que eu quero pontuar aqui o porquê do culto de Santa Ceia, para que nós possamos caminhar até chegar o significado da cruz na minha e na tua vida. Glória nesta a Deus. noite. Louvado seja o nome de Glória a Jesus. Deus. Queridos irmãos, o culto de Santa Ceia é um ritual instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Por que um ritual, Alex? O que é um ritual? O ritual é algo para não cair no esquecimento, é algo para não cair no vazio, então se pratica o ritual. Mas o culto de Santa Ceia não é somente um ritual. O culto de Santa Ceia também é uma celebração à vida que Jesus entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Quando nos assentamos, irmãos, junto à mesa do Senhor Jesus, para cearmos com o Senhor, estamos celebrando, pastores, a vida que Jesus entregou na cruz do Calvário. Mas o culto de Santa Ceia não é somente uma celebração. O culto de Santa Ceia também é um sacramento. Todos nós sabemos o que é um sacramento aqui esta noite. Existem sacramentos na Igreja Católica que são 5 ou 7. Mas dentro do cristianismo, pastor Daniel, só existe 2 que eu e você nesta noite conhecemos muito bem, que é o batismo nas águas e o culto de Santa Ceia do Senhor. Este culto maravilhoso, aonde celebramos aquilo que Jesus fez por mim e por você. Mas o culto de Santa Ceia também não é só um sacramento do Senhor Jesus. O que mais que o culto de Santa Ceia é, irmão Alex, nesta noite? O culto de Santa Ceia também é, irmão Ezequiel, um memorial em memória de Cristo Jesus. Por que, irmão Alex? Capítulo de número 11 de 1 Coríntios e verso de número 3. Fazem isto todas as vezes em memória de mim. Na noite em que Jesus foi traído, na quinta-feira que Jesus, aleluia, serviu a Páscoa, instituindo o culto de Santa Ceia, lavou os pés dos discípulos, aleluia. Naquele momento Judas se retirou e foi à corte armar um concerto para entregar o meu e o teu Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos amados, o culto de Santa Ceia é a memória. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando ele pegou o pão e partiu, ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós, que é rasgado, dilacerado por vós, aleluia. Semelhantemente, de modo, pegou o cálice, aleluia, e disse: este é o meu novo testamento, a minha nova aliança. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a cruz, aleluia, o culto de Santa Ceia não pode sair da memória do cristão. Mas para que nós possamos entender nesta noite, querida, amada igreja do Senhor, aleluia, nós temos que voltar, irmão Jerry, ao tempo atrás, e nos compreendemos o porquê da cruz. A cruz veio de uma cultura, pastor Lucas, dos persas. Não veio de uma cultura romana. Era
Os romanos, então, junto com o pastor Daniel, Oh Deus. queriam muito mais crueldade com o meu Senhor Jesus. Os historiadores acreditam e falam que o nosso Senhor Jesus, ele foi despido de cima a baixo, ficou na sua nudez e foi colocado sobre um tronco de açoitamento, e ali foi batido nele com um chicote, muitas das vezes. Mas estava claro na memória dos judeus que tinha uma lei, um dispositivo que só poderia dar 40 chibatadas. Mas neste momento não eram os judeus que estavam batendo no meu Senhor, eram os romanos. E acredite, meus queridos irmãos, havia também pessoas preparadas para bater em quem estava sendo condenado no tronco da tortura, chamado lictores ou açoitadores. Mas nós observamos nos evangélicos, escrito pelos evangelistas, que Jesus foi açoitado pelos próprios romanos. Isso nos dá um ênfase e uma memória de nós entendermos e compreendermos que não tinha aqueles para surrar ao Senhor Jesus. Paulo escreve na sua carta dizendo: levei 40 varadas, fui açoitado com 40 varadas menos uma, porque chegava a 39, eles paravam. O meu Jesus, o teu Jesus nesta noite, talvez seja uma mensagem diferente. Ele foi açoitado, ele foi surrado, cada laçaço que ele levava saía um pedaço do seu corpo. Oh Era Deus. chibatado com um tipo de chicote que se chama azorrague, que era feito de tiras de couro retorcida, com pontas de ferro e osso. Cada laçaço saía a pele do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus estava sendo cruelmente torturado para que hoje eu e você levantássemos as nossas mãos, como foi cantado aqui. Aleluia! Tu és cruel e eu te agradeço. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Não bastava somente açoitar o Senhor Jesus. Diz os evangelistas que eles pegaram uma coroa de espinho e colocaram sobre a cabeça do Senhor Jesus. Colocaram um manto vermelho, aleluia, e colocaram na sua mão um caniço ou uma cana, depende da tradução, e soltavam dizendo: Rei, Rei dos judeus. Em sinal de deboche, Jesus está no tronco, sendo açoitado e sendo blasfemado e sendo xingado e cuspido pelos soldados. E eles batiam, irmãos da igreja do Senhor, com aquela cana ou aquele caniço na cabeça do meu Oh Jesus. Mas uma das coisas que me leva a prestar atenção é que Jesus não pronunciou nem sequer uma palavra. Jesus não xingou na hora do açoitamento. Jesus não blasfemou. Jesus não criticou. Jesus aguentou tudo calado. E nós vamos ver isso lá no livro de Isaías, capítulo de número 53. Quem tem a sua Bíblia, louvado seja Deus, acompanhe comigo este momento que nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante a ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nem beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como que se desviavam do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O meu Jesus sofreu tudo calado, o meu Jesus apanhou calado, o meu Jesus não tinha palavra de blasfêmia, o meu Jesus não xingou, o meu Jesus não açoitou, o meu Jesus estava calado diante dos seus acusadores. Na primeira vez na história, alguém apanhava inocentemente e não gritava. Na primeira vez na história, alguém apanhava inocentemente e não blasfemava e nem xingava. O meu Jesus passou por tudo isso. Louvado seja o nome do eterno e soberano Jesus Cristo. Quero hoje, nesta noite, trazer e refrescar, irmão Samuel, algumas coisas que aconteceu na cruz do Calvário, algumas coisas que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Aleluia! A cruz tem que ser o centro, a cruz tem que estar no alto, a cruz tem que ser aonde nós alcançamos a força, a cruz tem que ser aonde nós dizemos: calado, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Se não bastasse isso, agora está tudo preparado para levar o meu Jesus ao Monte Carmelo, ao morro. Colocaram a cruz sobre ele. Eu fico imaginando o seu corpo dilacerado, bastante feridas abertas, sangrando. Colocaram o manto sobre ele de novo, aquele manto pegando nas feridas, colando no sangue. Mas ele caminhou, monte esse que ficava 600 metros de Jerusalém, do lado de fora dos mundos. E lá levaram o meu Senhor Jesus, levaram o teu Jesus, levaram o Jesus desta igreja para ser crucificado. Louvado seja Deus. Abriram então um buraco, diz os historiadores, e ali colocavam a cruz e erguiam. Primeiro deitaram o Senhor Jesus naquela cruz, pregaram as suas mãos, uma de cada lado, e colocaram os seus pés sobre uma base, não para apoiar, não para dar um alívio, mas para que quando levantasse a cruz, o corpo não viesse se jogar com peso e se rasgasse e caísse da cruz. Louvado seja o nome de Jesus. E levantaram o meu Senhor Jesus naquela cruz, colocaram ele sobre o meio. Do lado está um malfeitor, do outro lado está outro malfeitor, e Jesus está no meio daqueles dois malfeitores. Jesus não fala nada para xingar, Jesus não questiona aquela situação, porque Jesus sabia o que ele tinha em mente, o que ele veio fazer aqui: verter o seu sangue na cruz do Calvário e dar a redenção que a humanidade precisa, e abrir as portas do céu para a eternidade com ele. Louvado seja Deus nesta noite. Mas o mais importante, Jesus pronunciou algumas frases na cruz. Pronunciou 6 frases, ou 6 palavras na cruz. Ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus, Deus, por que me desamparaste? Ele disse: eu tenho sede. E mergulharam uma esponja numa espécie de vinagre amargo e levaram sobre a sua boca, mas ele não tomou.
E Jesus olhou para ele e viu que ele entendeu o sentido daquele Glória a Deus. momento. Ele olhou, pastor Daniel, para Jesus e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus estava ali, todo machucado, deformado. Mas o ladrão, o malfeitor, o transgressor da lei, ele enxergou além das feridas do Senhor Jesus. Ele enxergou além daquele momento triste. Ele enxergou além. Aleluia. Porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele entendeu, pastor, queridos desta igreja. Ele entendeu que ali quem estava sendo crucificado era um rei que tinha um reino que não pertencia a esta terra. Era um rei que tinha um reino que estava nos altos céus. Ele entendeu que ali verdadeiramente estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai, está ali sendo crucificado naquele momento. É fácil olhar para um rei e reconhecer um rei vestido de roupas caras, reais. É fácil ver um rei montado sobre um cavalo e rodeado, pastor Daniel, de soldados, bem armado, com um cântico, com aquela banda tocando que nós olhamos muitas das vezes lá na cidade da Inglaterra. Aleluia. Quem de nós não queríamos entrar num reino desses? Mas o ladrão não viu um cavalo branco. Ele não viu Jesus arrodeado de soldados. Ele não viu Jesus arrodeado, aleluia, de pessoas importantes. Ele não viu Jesus com roupas reais. Ele não viu Jesus com uma coroa de ouro. Ele viu Jesus com uma coroa de espinho, com seu corpo dilacerado. Mas ele disse: esse aí tem um reino, e o reino dele é maior que o reino. Ele disse: esse aí tem um reino, esse aí tem um reino, e o reino dele não é deste mundo. Eu quero entrar no paraíso. Jesus olhou para ele e disse: aqui é o segredo do evangelho do Senhor Jesus. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus inaugurou o paraíso com um condenado. Você estava condenado antes de chegar ao Senhor Jesus. E nesta noite, aleluia, eu e você, aleluia, somos como aquele condenado que o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Sim, Jesus. Glória a Deus. Ó Espírito Santo. Então, queridos irmãos, temos que ter em mente a cruz do Senhor Jesus. Temos que ter em mente e refrescar essa memória quando pensarmos em largar a cruz na beira do caminho. Temos que ter em mente que nenhum sofrimento é maior do que o meu e o teu, o nosso Senhor Jesus passou na cruz do Calvário. Ninguém suportaria, mas ele suportou mudo e calado. Aleluia. Jesus foi chamado de maldito. Os judeus, Deuteronômio capítulo de número 21 e o verso de número 23 diz que todo homem que for pendurado no madeiro, este é maldito. O meu Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Toda maldição que estava na humanidade, o meu Jesus levou sobre ele todas as enfermidades. O meu Jesus foi contado com os malfeitores, como Isaías relata. O meu Jesus foi contado como maldito, porque foi pendurado numa cruz de madeiro, para que eu e você hoje estivéssemos aqui dando glória a ele, louvando a ele, celebrando a ele e trazendo em memória toda aquela quinta-feira, na madrugada, onde todos dormiam, mas
estar aqui levantando as mãos e adorando a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão Alex, quem estava na cruz? Qual é a importância da cruz? Não é a cruz, mas sim quem estava na cruz que é a importância. Aleluia. Os romanos crucificaram muitos antes de Jesus e depois de Jesus, mas nenhum marcou o martírio da história, nenhum foi crucificado mudo, nenhum apanhou mudo sem falar nada, se não fosse o Senhor Jesus. Louvado seja Ele. Glória a Deus. Oh, aleluia, queridos irmãos, nesta noite temos que ter em memória este dia, esta quinta-feira. Temos que ter em memória esta sexta-feira que começou o sofrimento a partir das 9 da manhã e se terminou às 3 da tarde, quando Jesus está na cruz. Ele está pronunciando algumas frases que eu já citei, algumas aqui, não na ordem do Evangelho, escrito pelos evangelistas. Eu citei algumas frases, mas ele disse uma, irmão Ezequiel, que faz toda a diferença. Quando ele diz, inclinando o seu espírito, ele diz, está consumado. Está feito. Aleluia. No hebraico quer dizer, tetelestai, está pago. Está pago. Está realizado, está quitado. A promissória que você devia para o mundo, Jesus já rasgou. O que tu devia para o mundo, Jesus já pagou. Ele disse, está consumado, está pago, está quitado, a dívida não há mais, está consumado. O meu Jesus veio para consumar, aleluia. O meu Jesus veio para pagar dívida. Essa dívida foi eu e você que fizemos. O meu Jesus veio para morrer e dar a vida para nós. O meu Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados e desfazer as obras do diabo. Está consumado, está pago, não tem como voltar atrás, não tem como, aleluia, voltar ao mesmo caminho, não tem como, aleluia, parar na caminhada. Ele disse, se vós quiseres ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia, decide Jesus nessa noite, aleluia. Olha para o teu irmão e diz, não larga a cruz, porque a cruz, como diz o louvor, ela tem atrativos para mim. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, então, às 3 horas da tarde, inclina o seu espírito, a sua cabeça, entrega o espírito ao Pai e diz, está consumado. Aleluia. Quem está, irmão Alex, no meio daquela cruz? Nós sabemos que do lado tinha um ladrão, do outro, irmão Carlos, tinha outro ladrão. Mas quem estava no meio da cruz, quem estava ali sendo crucificado, era o Emanuel, Deus conosco. Quem estava ali sendo crucificado é aquele que deu vista ao cego. Quem estava ali é aquele que deu audição ao surdo. Quem estava ali é aquele que chegou na filha de Jairo e disse, Talita cumi, levanta-te, menina. Quem estava ali é aquele que chegou na cidade de Gadara, aonde tinha um homem possesso de espírito, rebentava a corrente, estava dentro de um sepulcro, trazia prejuízo para os gadarenos, trazia medo para todos eles. Mas quando Jesus desceu
não pode sair